vereadores aprovam em primeira discussão a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. Câmara Municipal de Campinas realiza a 26ª audiência pública para discussão da prestação de contas dos valores arrecadados e aplicados pela ENDEC. Câmara Municipal de Campinas promove seminário sobre comunicação, direitos humanos e democracia. O programa Câmara Educa recebe visita de alunos da faculdade em Anguera. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:05. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já aparece também uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E olha só, o sistema de bibliotecas da Unicamp está recebendo doações de livros em prol das bibliotecas do Sistema Prisional Feminino do Estado de São Paulo. Todas as obras arrecadadas serão revertidas para o projeto Doe Sonhos. Então, sobre esta iniciativa, se será aceito todos os gêneros literários, para você que está nos assistindo, onde pode fazer a doação, eu aciono o repórter André Aranha, que tem todas as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso aí, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, as doações podem ser feitas aqui na Unicamp até o dia 30 de maio. Estou aqui com a Gislaine Mello, que é a coordenadora da Biblioteca Comunitária da Unicamp. Aliás, aqui na Unicamp são 32 bibliotecas. Fiquei sabendo hoje e fiquei impressionado. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É isso mesmo. Somos em 32 bibliotecas agora, com a certificação da Biblioteca Comunitária. Quantas bibliotecas as pessoas podem fazer a doação? Nós estamos com 13 postos internos, né, e mais 4 postos externos aqui da universidade, entre restaurantes, lanchonetes, e aqui dentro são as bibliotecas que compõem o sistema de bibliotecas mesmo. Bom, vamos lá, Gislaine, esses livros serão doados para onde? Como que vai funcionar tudo isso? Nós estamos em parceria com o projeto Doe Sonho, Doe Livros, que é uma parceria que foi realizada pela PROEC e o sistema de bibliotecas ele foi convidado a partir da biblioteca comunitária para fazer, né, esse projeto de arrecadação. E esse projeto Doe Sonhos, ele tem essa parceria com a PROEC e tem outras iniciativas aqui dentro. Então, todas essas doações que serão recebidas, elas serão destinadas a 5 penitenciárias dentro do estado de São Paulo. Toda a parte do processo de entrega e envio desses materiais será a responsabilidade do projeto Doe Sonhos, mas nós aqui temos então essa responsabilidade de coletar os livros e de fazer a triagem para encaminhar esse material. Bom, está escrito ali Campinas, Mogi Guaçu, Santana, Franco da Rocha e Butantã, é isso? É isso mesmo, são essas 5 penitenciárias nesse momento. Inclusive eu já fui conhecer a penitenciária de Campinas, então é um trabalho bastante legal que acontece, elas realmente têm assim, esse cuidado de fazer a seleção do material, de ter o cuidado com a leitura, então é um projeto que vale a pena participar. Quais os tipos de livros que devem ser doados aqui na Unicamp, que serão evidentemente destinados para esses 5 locais? Nós recebemos, de preferência para este projeto, que sejam livros de literatura, livros infantis, livros técnicos a gente acaba não incluindo, livros de capa dura também não, então esse é um processo de seleção que a gente já faz inicialmente. A literatura ela é importante justamente para que elas possam trabalhar a remissão da pena, né, fazer a leitura para que tenha remissão da pena, e livros infantis são muito importantes porque muitas nem sabem ler e também recebem os filhos, né, de visita, então é um material importante.
Bom, achei interessante isso que você falou, livros técnicos não, ou seja, um livro sobre marketing, por exemplo, sobre física, aí não, né? Seria mais literatura mesmo, Gislaine? De preferência, não que elas não farão uma leitura técnica, mas como nós estamos apoiando a leitura para a remissão da pena, é importante que seja literatura. Porque é o tipo de material que vai contar para elas, no caso para a remissão da pena. Bom, e as pessoas que tiverem interesse de fazer, né, a doação, qual o horário, como que funciona, o que elas devem fazer? É importante entrar no sistema na Biblioteca Central. Nós temos um post que ali está informando quais são todas as bibliotecas que estão participando, os locais de coleta também fora da universidade. Aqui na Biblioteca Central nós atuamos das 7 da manhã até as 22h45, então dentro deste horário pode ser feita a doação, e cada uma das bibliotecas que consta lá tem o seu horário específico, então é importante consultar no portal do Sistema de Bibliotecas também. Você disse que vai ser importante para a redução de pena, mas além disso também qual a importância de chegar a livros, né, nos presídios e tudo mais? A leitura em si, ela é justamente para que você tenha a possibilidade de dar oportunidade da pessoa crescer, da pessoa evoluir, da pessoa pensar, né, ser um livre pensador e sair dessa condição existente. Elas já estão numa condição de aprisionamento, então o importante é que nós, né, tanto a sociedade também precisa apoiar esse ponto de reestruturar as pessoas que ali estão. Porque um dia essas pessoas elas vão voltar para a sociedade, é importante que elas tenham ali uma condição mental, uma condição de autonomia melhor. Então a gente tem que trabalhar esse aspecto. Importante destacar também que são aceitos livros novos e usados em bom estado, é isso, Gislaine? Sim, isso é muito importante. O fato de você doar um livro não significa que você tenha que doar qualquer livro. É importante que o livro dele tenha condições de ser manuseado, ele tenha condições de ser lido. Então um livro, ele pode ser sim usado, mas um livro que assim, ele vai fazer parte de um acervo. Então é um livro que vai estar em contato com outras obras, ele não pode estar ali com bicho, né, contaminado. É um livro que tem que ser manuseado, então ele tem que ter uma boa condição. Isso é importante. Quantos postos que você falou aqui na Unicamp? Nós estamos com, se não me engano, 13 postos aqui dentro e 4 fora da universidade. Portanto, para 5 cidades diferentes aí, né? Sim, isso mesmo, 5 cidades diferentes, contando aqui Campinas. Né, a nossa cidade também vai receber, a penitenciária daqui vai receber os livros também. Boa, confirmando Campinas, Mogi Guaçu, Santana, Franco da Rocha e Butantã, certo? Isso mesmo, são esses pontos que vão receber esses livros em breve. Então, por volta do mês de junho, nós aí estaremos expedindo os livros para o projeto Dois Sonhos. Valeu, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, isso aí, Gabriel. Lembrando que as doações podem ser feitas aqui na Unicamp até o dia 30 de maio. Eu volto com você. 14 pontos de arrecadação, 10 na Unicamp, 4 espalhadas pela cidade. Iniciativa muito bacana. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha e também, né, a disponibilidade do tempo da Gislaine Mello, coordenadora da Biblioteca Comunitária da Unicamp, também pelas informações. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, apresentou pesquisa de sondagem industrial de maio, realizado com as empresas associadas, e apontou as principais ações da indústria regional para uma maior eficiência energética nas atividades. A sondagem do Ciesp Campinas desse mês mostra, através de demandas que tivemos de associados, da preocupação com o aumento do consumo de energia. A energia elétrica será o principal insumo das indústrias nos próximos anos. E a gente tem percebido, através das demandas dos associados, que muitas empresas estão precisando de infraestrutura em suas regiões, né? E aqui na nossa região a gente terá a vinda de grandes consumidores de energia. E isso já acendeu uma luz para os associados, que muitos deles já estão se preocupando, através da renovação de máquinas com melhor eficiência energética, através
de trabalhos feitos com assessorias, consultorias, no sentido de melhorar o consumo de energia. A gente sabe que o Senai, o Senai faz efetivamente um trabalho muito bom de realização, de configuração de eficiência energética para as indústrias, ou seja, o CIESP, o Senai, todos estão preocupados para que as empresas tenham energia suficiente para atender a sua demanda industrial. 12:00 mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com as notícias do Legislativo, já que ontem foi dia de reunião ordinária, a 30ª do ano. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar 6 projetos. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Nesta quarta-feira, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de autoria do Executivo que cria a Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher. A vereadora Débora Palermo falou da importância desse projeto e diz que a Secretaria vai trabalhar de forma intersetorial com outras pastas. Considerando a questão do feminicídio, que está aí muito grande, também empreendedorismo, né, a questão do gênero, nós precisamos ter uma secretaria que pense políticas somente para mulheres, né? É um passo a mais do poder público em defesa dos direitos da mulher, para fortalecer e empoderar mais ainda a mulher, porque ela precisa disso, nós precisamos disso. As mulheres, tem muitas mulheres sozinhas, criando os filhos sozinhas, elas precisam ter esse olhar cuidadoso, principalmente as mulheres em vulnerabilidade, então nada como uma secretaria para pensar e ter ações específicas para elas. É um trabalho intersetorial, né? Ele perpassa por todas as secretarias, porque a mulher está em todos os espaços, né? Ela está ali na saúde, na educação, na assistência, na habitação, na segurança pública. Então, as secretarias vão ter que conversar entre elas para implementar essas políticas públicas conjuntamente e, dessa forma, em rede, proteger as mulheres. E, em definitivo, a Câmara aprovou o projeto de autoria do Executivo que trata da execução de obras nos espaços públicos, incluindo o subsolo e também os espaços aéreos para obras, instalações e outras intervenções na cidade. A matéria determina ainda qual a secretaria que ficará responsável para a autorização, permissão e execução de cada uma dessas obras, como explica o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad. Ele é um projeto que ele atualiza, né, toda a competência da Secretaria de Infraestrutura no planejamento e execução de algumas obras de infraestrutura, obras que passam por vias públicas, pelo nosso subsolo, pelo nosso espaço aéreo, também pelas obras de arte de domínio municipal, no que diz respeito, por exemplo, ao sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, o gás encanado, transmissão de dados, né, vias de transmissão de dados, imagens, som, enfim, tudo aquilo que pode ser utilizado não só pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Toda a parte de solicitação de permissão, análise do projeto, o consentimento para a execução da obra e também a fiscalização fica na gestão ou pela competência da Secretaria de Infraestrutura. Além dos projetos, a Câmara aprovou também a moção de autoria do vereador Felipe Marquesi, que apela à Secretaria Estadual de Segurança Pública pela celeridade na investigação da morte da jovem campineira Letícia Moreira Barbosa, que ocorreu em abril deste ano em Indaiatuba. Inicialmente, a suspeita é de que a morte teria sido provocada por hemorragia, mas um laudo pericial aponta que teria sido asfixia. Ninguém foi preso até o momento. A votação foi acompanhada por amigos e familiares de Letícia, que com cartazes pediam justiça. Vários parlamentares se solidarizaram com a família e apoiaram a moção de apelo. Dezenas de pessoas estão aqui nessa noite protestando, apelando para o governo do estado para que o caso da Letícia que a justiça possa ser feita justiça no caso da Letícia. Então nós estamos aqui
trazendo este assunto em pauta nessa noite, justamente para que a justiça possa ser feita. Nós sabemos da demora, nós sabemos da morosidade, então é um absurdo o que está acontecendo nesse caso. Nós estaremos encaminhando junto com a família para que esse caso possa ser resolvido o quanto antes, para que tudo isso possa ser resolvido pela justiça. Todas as discussões você pode conferir na íntegra da 30ª reunião ordinária, que está no youtube.com/TV Câmara Campinas. E mais informações sobre o trabalho dos vereadores está no site campinas.sp.leg.br. Boa tarde, Gabriel, com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Agora, em audiência pública, a INDEC apresentou o relatório trimestral de valores arrecadados e aplicados no município de Campinas. A partir da Lei 15.974 de 2020, fica obrigado a publicar o relatório trimestral contendo a prestação de contas dos valores arrecadados com as multas de trânsito e a sua destinação. De acordo com a resolução do CONTRAN, as formas de aplicação da receita de multas, elas têm que previstas de acordo com o código do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, ela tem que ser aplicada exclusivamente na sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, eu acho que o texto é bem claro, né, vereador? Então, as multas a gente tem que ser, elas são aplicadas e toda essa receita, ela volta em benefício para a própria população. No quarto trimestre de 2024, o valor líquido arrecadado foi de R$ 36.604.418,35 e a aplicação dos recursos foram feitas para as áreas determinadas por lei. A aplicação de recursos, conforme o Ricardo explicou, né, ela é vinculada nessas 4 grandes áreas, né, que nós vemos aí. Educação de trânsito, fiscalização e sinalização. Antes de entrar no detalhe de cada área, a gente, pegando os números totais, nós percebemos que aí no ano de 2024, nesse trimestre, foi arrecadado de maneira líquida cerca de 36 milhões, versus um custo, né, um gasto ou investimento, podemos dizer assim, de 37 milhões. Nós vamos olhar aqui também em 2025, a gente vai perceber que isso é uma regra, né? Ou seja, a regra é que apesar do valor arrecadado com multa de trânsito, o valor que a INDEC investe, né, no município de Campinas é maior do que esse valor. É sempre maior do que arrecada, né? Como que isso é complementado? Através de receita própria, que é o pátio, concessões que a INDEC tem. Então esse valor volta de maneira significativa e maior também para a nossa cidade, né? Já no primeiro trimestre de 2025, os valores foram semelhantes. Em relação à aplicação de recursos no primeiro trimestre, né, de 2025, ele não foge muito da média, do histórico que a gente tem anualmente, né? Da parte de educação no trânsito foi então R$ 170 mil, fiscalização cerca de R$ 5 milhões, sinalização R$ 3.789.000 e planejamento cerca de R$ 3.800.000. Chegando assim em janeiro um valor, né, investido aí de cerca de 12,8 milhões versus esse valor de multa, né, de 14 milhões. Janeiro é um mês um pouco atípico, assim, levando em consideração o ano, né? Durante o ano a gente tem uma tendência de uma constância no valor de multas, porém, como janeiro é o mês de pagamento de PVA, muitas pessoas, ao pagar PVA em janeiro, querem também já adiantar e pagar o licenciamento. E elas notam que, em função do licenciamento, elas têm que pagar algumas multas de trânsito que elas não sabiam que existiam, ou mudaram de endereço e a notificação, né, acabou não chegando a elas, assim. Então é um mês que você tem um recurso maior também de multas. Porém, se a gente observar os meses de fevereiro e março, esse fonte de recurso, né, ela cai bastante. Porém, as despesas continuam no mesmo patamar. Como bem disse o vereador presidente aqui dessa audiência pública, Felipe Marchese, essa audiência pública, tratando sobre os valores arrecadados e aplicados pela INDEC,
foi encerrada agora neste momento. Vereador, é importante a gente destacar, né, que essa iniciativa, a INDEC sim tem alguns valores que são arrecadados através das multas, mas esses valores também são aplicados e boa parte na educação, o que é muito relevante para a sociedade, correto? Com certeza, foi hoje, nesta tarde, foi apresentado os relatórios do trimestre, no último trimestre de 2024 e do início do primeiro trimestre de 2025, a INDEC, né, prestou contas através da nossa comissão de mobilidade, justamente o que é gasto, né, os valores das multas arrecadadas, através de ações educativas, de sinalizações que são feitas de trânsito também, obras que nós vemos que acontecem aí nos 4 cantos da nossa cidade. Então nós podemos ver a importância da finalidade, que tem voltado esse valor para a população, tem se colocado aí valores importantes em projetos, em aplicações importantes que nós vimos, que foi citadas aqui pelo Alan, ações importantes que são desenvolvidas através de planejamentos, que são feitos pela INDEC, de demandas que chegam através dos gabinetes dos vereadores, através dos canais da INDEC, que acabam sendo retribuídos de uma forma ou de outra para a população. A Câmara Municipal de Campinas promoveu mais um seminário para debater um tema de extrema importância nos dias atuais: a comunicação. Presidida pela vereadora Mariana Conte, a conferência abordou também temas relacionados aos direitos humanos e à democracia. E reuniu o fundador do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, a vereadora Fernanda Souto, o ex-vereador Paulo Haddad e ainda vários representantes de movimentos sociais. Comunicação, direitos humanos e democracia foi o tema do seminário, realizado no plenário da Casa de Leis e presidido pela vereadora Mariana Conte. A parlamentar, que é membro da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial e Cidadania na Câmara, reforçou a importância da temática. Total liberdade de cobertura é fundamental. É o papel, por exemplo, da comunicação pública, né? Que não está a serviço de um monopólio, não está a serviço de um campo, de uma empresa privada, de um campo privado, porque nós sabemos, né, que muitas vezes os interesses são antagônicos. A vereadora Fernanda Souto e o ex-vereador da Câmara de Campinas, Paulo Búfalo, participaram da mesa de debate, que também contou com a presença do fundador do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, e do historiador, cientista político e diretor-presidente do Instituto Futuro. Um dos braços do ICL é o ICL Notícias, um portal de jornalismo independente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Se 30 anos atrás a gente poderia falar aqui, criticar o monopólio da comunicação concentrada em meia dúzia de grandes veículos, hoje nós estamos vendo esse monopólio dar lugar a mega plataformas com sede no estrangeiro, cujas regras são totalmente alheias ao controle social e das instituições brasileiras. Hoje nós estamos vendo um enfraquecimento de muitos desses instrumentos que historicamente a esquerda construiu e a necessidade de organizar novas formas de resistência, novas formas de luta política, novas formas de organizar a nossa causa por um mundo mais justo e mais solidário. Entre tudo que se faz hoje de mídia independente, progressista, democrática no Brasil, nenhuma tem um alcance parecido com o do ICL. O ICL hoje está à frente dos principais veículos de comunicação da grande imprensa tradicional. E o ICL surgiu com essa ideia de falar o seguinte: olha, vamos apresentar uma outra versão? É a versão certa? Não, é uma outra versão. É uma outra versão. E tem uma coisa no ICL que eu acho que você já deve ter percebido, que é muito especial, que é o seguinte: a gente não aceita propaganda. Não falta gente querendo fazer propaganda no ICL, porque ano passado a gente foi votado, né, na principal pesquisa do Brasil como o veículo de maior credibilidade no Brasil. Eu encontro muita gente da direita que diz que assiste o ICL para ver o que o outro lado está falando, mas sem fake news.
qual o papel da comunicação, o nosso papel enquanto esquerda na organização da resistência contra a extrema-direita, mas também no sentido de avançar nas conquistas do povo trabalhador. E aí entra o trabalho importante que o ICL tem feito de debater questões que são centrais para a vida do povo, como, por exemplo, a questão das bets. Esse enfrentamento é extremamente urgente. O ICL tem sido linha de frente na defesa da redução da jornada de trabalho, do enfrentamento aos banqueiros, do ajuste fiscal, e isso é muito importante para nos armar, nos qualificar, para debater as questões que são centrais para a vida do povo. Durante o seminário, o ex-vereador Paulo Búfalo fez a entrega do Diploma de Direitos Humanos Cônego Milton Santana para Eduardo Moreira. A honraria é concedida a pessoas e entidades que tenham se destacado na promoção e consolidação dos direitos humanos, seja dentro ou fora do município. O evento ainda foi acompanhado por representantes de diversos movimentos sociais. Eu quero traduzir com agradecimento, Eduardo, dessa mobilização, dessa movimentação pessoal que você fez, né? Nesse período em que nós vivemos o império do ódio, da intolerância. Ao reconhecer o Eduardo, naturalmente, nós reconhecemos o Instituto Conhecimento Liberta, o nome já diz muita coisa, né? E pela comunicação democrática, destemida, uma equipe que vai buscar a raiz do problema, que não se importa de remar ali contra a corrente, né? Porque a gente tem que entender, no final das contas, a gente não está na luta pela direita, pela esquerda, tudo isso é abstração da nossa cabeça, a gente está na luta pelas pessoas. E a gente está na luta para que as pessoas tenham menos sofrimento. E ter menos sofrimento não é só comer arroz com salsicha em vez de não comer nada. Ter sofrimento é poder ver um filho ou uma filha exercer o talento que ela tem e escolher uma profissão que deixa ela feliz. Esse é um desafio que a gente tem hoje. A gente não pode ser chato. A gente tem que se aproximar das pessoas. A gente tem que pegar na luta aquilo que é o mais importante da luta. A luta para que uma pessoa não sofra. E é essa, no final, a luta do movimento LGBTQIA+, dos povos indígenas, o movimento negro. Tudo isso é uma luta por menos sofrimento. O Brasil é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos, muitos deles são comunicadores, né? O próprio Eduardo mencionou aqui a perseguição que ele sofreu, então eu entendo que a gente está debatendo isso como uma necessidade para que as pessoas possam ter acesso à verdade, possam ter acesso aos fatos, possam ter acesso à reflexão crítica, ao contraponto, isso é muito importante. Então, entendo que esse seminário cumpriu o papel, reunindo movimentos sociais, e é um prazer receber o Eduardo, esperamos que ele possa vir mais vezes para Campinas para compartilhar essa experiência do que é o canal ICL como uma experiência bem sucedida de um canal de independência, né? Só uma correção para chamar a reportagem, eu falei ex-vereador Paulo Haddad. Paulo Haddad é vereador, é o líder de governo aqui na Câmara. Quem participou ontem deste seminário, desta reunião, foi o ex-vereador Paulo Búfalo. Agora sim, a gente segue com o Jornal Câmara Notícia, porque o vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei que estabelece obrigatoriedade de exames toxicológicos para todos os servidores públicos municipais de Campinas a cada 2 anos. A proposta visa garantir a sobriedade e a eficiência no serviço público, considerando a importância das decisões tomadas por esses profissionais na vida da população. O projeto de lei protocolado pelo vereador Nelson Osseri estabelece a obrigatoriedade de exames toxicológicos para todos os servidores públicos municipais de Campinas a cada 2 anos. É muito importante a questão do respeito ao dinheiro público e também a sobriedade do servidor, né? Então, sem nenhum tipo de
demagogia, nós precisamos prezar também pela vida das pessoas, né? E uma pessoa que faz uso de substâncias, além dela estar prejudicando, né, a saúde dela, ela pode estar prejudicando também o próprio erário público, né? O próprio caixa da prefeitura, o caixa da Câmara Municipal, das autarquias, dos serviços que são prestados à população. Ainda segundo o projeto, os servidores eleitos, concursados e comissionados deverão realizar os exames com uma janela mínima de 90 dias para substâncias psicoativas. Contempla todos sem distinção nenhuma, desde o prefeito até o último grau de comissionado. Eu acho que todos os servidores têm que passar por isso, não tem que ter diferença nenhuma, porque é prefeito, ou porque é vice, ou porque é vereador, ou porque é um comissionado, não interessa. Acho que todos têm que prezar aí pela saúde apta ao trabalho e sem uso de substâncias. O exame toxicológico vem para isso. O parlamentar reforça que o projeto garante aos servidores o direito à contraprova. Também a proposta respeita a privacidade dos servidores em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Protege o anonimato, né? Tem que existir, e o exame toxicológico ele não é feito em público, né? Você simplesmente realiza o exame toxicológico como qualquer pessoa que está dirigindo um veículo e é parado num bafômetro, né? Você vai realizar e constatado você tem lá a sua punição e o seu direito à defesa. É assim que funciona. O resultado positivo nos exames vai causar penalidades, como advertência, suspensão por 30 dias e demissão. Eu acho que vai ser um favor, né? Você exonerar alguém que desrespeita o dinheiro público, que está sob efeito de substâncias num ambiente de trabalho, trabalhando para a população. Considerando que dentro de todas essas penas, advertências, multa e tudo mais, existe também o direito à ampla defesa. Então todos poderão apresentar a sua defesa, caso constatado no exame toxicológico. O Câmara Educa é um programa de visita ao ambiente legislativo que cria a oportunidade dos visitantes conhecerem aqui a Casa Municipal, conversarem com os vereadores, participarem de palestras e vídeos informativos. Nesta semana, alunos da Faculdade Anhanguera visitaram a Câmara Municipal de Campinas. Confira como foi. 25 estudantes do curso de Direito da Faculdade Anhanguera foram recepcionados pela vereadora Débora Palermo no plenário da Câmara Municipal em mais uma visita do Câmara Educa. Programa conduzido pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, com o apoio da Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara. É muito importante, né? Acho que todas as pessoas deveriam, em um momento ou outro, vir conhecer a Câmara, conhecer a realidade da Câmara, como que a Câmara funciona. Principalmente eles sendo alunos de direito, que vão estar daqui a pouco aí no mercado trabalhando, né, pela cidade, em defesa das pessoas e também da nossa cidade, é muito importante eles virem conhecer e se aproximar da nossa Câmara. Além de terem a oportunidade de tirar algumas dúvidas com a parlamentar, os universitários também acompanharam uma palestra para entender melhor sobre o funcionamento das questões jurídicas da Casa de Leis. Acho que o Câmara Educa, e a exemplo de outros programas que nós temos aqui na Câmara, como o Parlamento Jovem, tem uma dupla função, né? Primeiro, de aproximar a população aqui da Câmara de Vereadores do Parlamento Municipal, né? Para gerar essa participação, né, esse controle social maior sobre a sociedade, sobre o Estado, e também trazer informação e conhecimento, né, que é um conhecimento que nós não temos na escola, infelizmente, para que as pessoas entendam como são feitas as leis, né, qual a legitimidade do que é feito aqui, como é feito e justamente como elas podem participar mais, né, para exercer esse controle social, né, para fortalecer a nossa democracia. A professora da faculdade ressaltou a importância do programa aos estudantes. Os alunos, eles na formação, né, do curso de Direito, a gente tem Direito Constitucional, e no curso de Direito Constitucional, os alunos aprendem a questão dos três poderes, né, Legislativo, Judiciário, Executivo, e o âmbito municipal é muito específico. Então, a gente às vezes não consegue na matéria falar exatamente da questão dos municípios. Então, com a visita, através da visita técnica, de outras coisas também, eles conseguem melhorar a formação, né, complementar a formação deles. A futura advogada Luana acredita que a visita ao Legislativo valeu a pena.
Ela vai voltar para casa com mais conhecimento e aprendizado sobre a Casa de Leis de Campinas. É muito importante para a gente entender o processo de criação das leis, né, dentro da casa, o que ela tem de benefício para a sociedade, a participação da sociedade. E hoje a gente sai daqui com uma outra visão, né, até porque a maioria dos acadêmicos nunca tinham visitado a Câmara Municipal. A gente pôde esclarecer várias dúvidas, né, da atuação dos vereadores. E na nossa vida acadêmica ficou o aprendizado de que quanto mais próxima a sociedade tiver, mediante a Casa Legislativa aqui dos vereadores, né, com propostas de lei, atuando junto aos vereadores aí, a gente trazendo o que a gente tem de conhecimento acadêmico, né, dentro do âmbito da legislação, a gente consegue atuar aí em conjunto para poder trazer benefícios para a sociedade de Campinas. Você sabe o que é trombofilia? Essa é uma condição que pode afetar tanto as mulheres quanto os homens. E no quadro de hoje, uma especialista no assunto vai explicar quais são as causas, os fatores de risco, principalmente relacionados à gestação e às estratégias de tratamento. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre trombofilia. Essa condição silenciosa ainda é subdiagnosticada e impacta a vida de mulheres que sonham com a maternidade. Recentemente, a trombofilia ganhou espaço nos noticiários depois de algumas famosas confirmarem o diagnóstico. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a médica hematologista Ana Clara Nissi, coordenadora do Comitê de Hemostasia e Trombose da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Doutora, vamos começar explicando então, né, para o pessoal que está em casa, de uma forma bem geral, o que é a trombofilia? A trombofilia, ela é uma tendência para a trombose, ela é uma situação que predispõe à trombose. Ela pode ser adquirida ou ela até pode ser hereditária. Existem diversas situações clínicas ou até fisiológicas que são conhecidas como situações de maior predisposição à trombose. Mas existem também doenças ou situações e características genéticas que podem deixar a pessoa mais propensa a ter trombose. E essa trombose, só para a gente esclarecer, seria essa facilidade para a formação de coágulos, é isso? Isso é a trombofilia. Né, que é a trombofilia é a tendência, a facilidade, a maior capacidade de trombose. A trombose mesmo, ela é um entupimento da veia. Pode até acontecer na artéria, mas em geral, quando a gente fala de trombose, a gente está falando sobre trombose nas veias. As veias mais comuns em que isso acontece são as veias da perna e no pulmão. E no pulmão pode ser por embolia, né? Então o trombo da perna que migra para o pulmão, ele se solta, desprende, vai parar e entupir a veia do pulmão, ou até acontecer diretamente no pulmão. A trombose ela pode acontecer em qualquer veia do corpo, mas essas são as regiões mais comuns de acometimento. Doutora, a trombofilia, ela pode impactar, né? Ela pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, né? Não é só uma questão aí das mulheres, né? Não. Na mulher, eu acho que é mais... Nós ligamos mais a mulher, acho que por conta do uso dos hormônios, que é sempre um facilitador também, né? Ele provoca uma tendência, uma maior facilidade para a formação do trombo. A trombose, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, desde criancinhas, recém-nascidas, mas é bastante raro na infância, aumenta bastante com a idade, então a partir dos 50, 60 anos, naturalmente o envelhecimento promove essa tendência também à formação de tromboses, e ela, apesar de ter uma distribuição mais ou menos igual entre os sexos,
ela é mais comum em jovens e em mulheres, muitas vezes por essa relação com o hormônio, e situações ligadas a hormônios provocadores de trombose, como a gestação, e depois, mais tarde, é mais comum em homens. Mas pode acontecer para todo mundo. No caso, você comentou, né, que a trombofilia ela pode ter uma causa hereditária ou adquirida. O que seria essa causa adquirida? Só para a gente explicar também aqui, para quem está acompanhando o quadro. Bom, causas adquiridas, existem as causas que a gente diz que são mais comuns, né, da vida, digamos. Então, obesidade, a falta de exercício, tabagismo, a presença de varizes na perna, uma situação a que você esteja exposto de imobilização. Então, cirurgias, no momento em que você fica anestesiado, a cirurgia tem várias questões, mas uma delas é o imobilismo do paciente, viagens muito longas. Então, esses são todos fatores predisponentes que podem estar relacionados ao estilo de vida do indivíduo ou às situações que possam acontecer. Existem medicamentos que podem promover e provocar também de forma adquirida, né? A pessoa passa a ter essa tendência. E o uso de hormônios nos anticoncepcionais orais ou na reposição hormonal são talvez o principal exemplo disso. Outras situações, do ponto de vista médico, seriam outras intervenções, como uso de catéter, ter neoplasia, estar em tratamento de alguma doença oncológica. Mas, principalmente, eu preciso comentar de uma, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Essa síndrome é uma síndrome adquirida, quer dizer, a pessoa não tinha e passa a ter, e não há uma tendência genética, não é porque uma pessoa é portadora da síndrome do anticorpo antifosfolípide que isso deve ser pesquisado em alguém da família. Essa síndrome, que a gente dá o apelido de SAF, ela pode estar relacionada a outras doenças ou não, ela pode aparecer de forma isolada, mas ela aumenta bastante a tendência de aparecimento de trombose. E um outro ponto importante é a de recorrência de trombose. Uma vez que a pessoa já teve, ela está muito sujeita a que aconteça de novo. Doutora Ana, quais são os sintomas da trombofilia? Como que a pessoa consegue perceber que está entrando aí nessa condição? A pessoa não percebe a trombofilia, a pessoa pode perceber a trombose. A trombofilia é um estado subjacente que deixa você pronto, né? Quase como você saber que você está se colocando numa situação de risco para um evento ruim. Então, talvez a máxima seja que só cai do cavalo quem sobe no cavalo, né? Então, é como se você estivesse se colocando numa situação. Então, a trombofilia, ou você vão ter essas situações conhecidas, né, de estilo de vida que eu já comentei, de situações adquiridas por algum tratamento ou uso de medicação, viagens, por exemplo, que é uma situação comum, ou a pessoa deve entender quando ela tem doença que ela precisa fazer isso. Então, não tem como você saber que você está entrando nessa situação. Tem como você imaginar que talvez você esteja tendo uma trombose. Os sinais sugestivos de trombose são, em geral, dor num único membro, então só numa das pernas, ou direita ou esquerda, inchaço nessa perna, aparecimento de uma coloração azulada, sensação de cansaço nessa perna. E para embolia de pulmão, dor no tórax, e também em geral de um lado só, mas pode ser bilateral, dificuldade para respiração e falta de ar. Então, quando isso acontece, o indivíduo deve procurar atendimento médico para confirmar ou não o diagnóstico. Correto. E, doutora, a gente lê muito, né, sobre a trombofilia relacionada aí à gestação. Esse quadro pode trazer prejuízos, complicações durante a gravidez para a mulher? Pode. Isso precisa ser acompanhado, né, ao longo da gestação. Quando a gestação, ela é uma situação em que o corpo se prepara para um grande sangramento. Então, a mulher, ela vai tendo um desvio da coagulação no sentido da trombose. Então, a gestação, ela é naturalmente um estado pró-trombótico ou de tendência à trombose.
Existem alguns dados que a gente pode acompanhar ou que o médico pode avaliar na sua paciente para imaginar se ela é de maior ou menor risco para trombose. E esses dados seriam, primeiro e mais importante deles, que a paciente já tenha tido algum evento trombótico, qualquer. Se ela já teve, ela vai merecer um tratamento preventivo durante e após a gravidez. É importante lembrar que o tratamento ele deve ser estendido por até 6 semanas depois do parto, que é um período também de grande risco de trombose nas parturientes. O outro dado é trombose na família. Então, se alguém da família, especialmente um parente próximo de primeiro grau, teve trombose, é preciso ficar atento e avaliar se a gestante também é portadora ou apresenta alguma situação de risco. E outras situações somadas de risco para a trombose. Então, são várias, eu já comentei alguma delas, mas o médico consegue avaliar se essa paciente tem ou deve fazer uma prevenção para a trombose ao longo da gestação ou do puerpério. Doutora, você comentou que a trombofilia, ela quase não apresenta, né, os sintomas, e aí ela é, como eu disse no começo, silenciosa, uma condição silenciosa. Então, como que a gente pode saber, né, diagnosticar essa condição para começar aí um tratamento, ou até a mulher que quer engravidar, deseja engravidar, como que a gente pode conduzir nesse sentido? Olha, esses processos todos, eles seguem, devem seguir naturalmente, né? A gente está falando de uma pequena proporção de pacientes, a gente entende que a incidência de trombose tem aumentado mais recentemente, que isso tem acometido também grupos mais jovens. Isso posto, é preciso também não haver um alarme exagerado para esse tipo de situação. Cabe ao médico avaliar se a paciente tem essa tendência ou não, ou se ela merece uma investigação maior ou não para as questões relacionadas à trombofilia, especialmente as questões hereditárias. O histórico pessoal e familiar dá muita informação. E apesar desses casos terem surgido, não vale a pena, do ponto de vista populacional, sair investigando absolutamente todo mundo. Não vale a pena, porque é um número pequeno de pacientes que tem. E, em geral, a trombose ela vai acontecer numa somação de fatores. Se você pode até ter alguma mutação que facilite, mas você pode ter todas essas outras condições pessoais. Então, vou repetir aqui: sedentarismo, obesidade, varizes, um processo inflamatório ou infeccioso num determinado momento, um motivo de imobilismo, que se some a essa tendência e acabe provocando. Então, é importante que o médico esteja sempre atento, e o paciente, eu acho que ele deve estar atento se ele teve um evento familiar. Aí, nessa situação, ele deve dizer isso ao médico e provocar essa análise. Para alguns casos, de fato, vai valer a investigação laboratorial específica. Um outro ponto que é importante é que existem alguns dados de exames gerais que podem também auxiliar o médico, como hemograma, avaliação da coagulação, alguma disfunção hepático-renal, mas isso deve fazer parte da análise médica da paciente, gestante ou não gestante, da paciente que vai precisar usar como prevenção de gestação ou por uma questão médica do uso de hormônios, ou até para reposição hormonal. E essa tendência, ela pode variar ao longo do tempo. Pode ser que o indivíduo, no momento, esteja com risco menor, e em outros momentos, ela some esses fatores e esteja sob mais risco, e até necessite de uma prevenção pontual. Certo. Doutora, diante desse quadro, dessa situação, as pessoas devem procurar a orientação de qual especialista, qual médico é o mais indicado? Eu acho que, em geral, a pessoa deve comunicar o médico mais próximo dela, né? Então, se a paciente é gestante ou pretende engravidar, ela deve comunicar o ginecologista e obstetra para fazer uma análise inicial, ou até o clínico geral, mas, posteriormente, é interessante ser encaminhado ao hematologista para conclusão final ou para análise final de todos esses dados e da interpretação desses exames também. É importante a gente frisar
que ser portadora de alguma mutação, que pode ser raro, a menor parte da população que é portadora de alguma mutação que provoque trombofilia, é necessário interpretar esse resultado para entender qual é a intensidade de risco a qual essa paciente está submetida. E em que situações que vale a pena você fazer a prevenção medicamentosa ou mecânica do evento de trombose. Até queria entrar nesse assunto, né, do tratamento. Uma vez diagnosticado aí, né, com a trombofilia, esses pacientes, eles já iniciam algum tipo de tratamento ou ainda não? É só uma questão de prevenção mesmo? Ana, é só uma questão de prevenção. Quando o paciente nunca teve trombose, a gente chama isso de prevenção primária, quando a gente quer evitar o primeiro evento. Então, normalmente, a gente presta mais atenção nessa situação para aqueles pacientes que têm um histórico familiar, ou de trombose, ou de trombofilia. Pode ser que algum parente próximo tenha feito o diagnóstico de alguma trombofilia hereditária. Então, nessa situação, a gente deve tentar fazer o diagnóstico para a paciente, se ela também é portadora, e considerar a situação a que ela está submetida, se vale a pena fazer a prevenção. A prevenção, ela pode ser feita de forma mecânica, que em geral é o uso de meias elásticas, ou medicamentosa. E aí existem algumas medicações, que em geral são os anticoagulantes, que podem ser usados. Vai depender dessa decisão a dose e o período de uso do medicamento. E uma outra questão é o que nós chamamos de prevenção secundária. Uma vez que o indivíduo já teve a trombose, a gente precisa calcular qual é o risco dele ter um segundo episódio. Normalmente, os homens têm um risco maior do que as mulheres de repetirem um episódio de trombose, e a gente precisa conhecer as situações de risco para isso. De novo, o que pode aumentar o risco momentâneo do indivíduo de ter estar submetido à cirurgia, uso de catéter, viagem prolongada, internação médica, né, para um tratamento clínico ou cirúrgico. Essas são situações que nós entendemos como óbvias de maior risco de trombose, e nessas situações, quem já teve deve fazer a prevenção, que em geral também vai ser medicamentosa. Para alguns pacientes, o risco de retrombose de um novo episódio é alto o suficiente para o paciente manter, ter indicação de manter o tratamento anticoagulado de forma crônica. Isso deve ser avaliado pelo médico, porque você deve pesar o risco de ter um novo evento trombótico com o risco de ter sangramento com o tratamento. Isso precisa ser determinado no momento inicial, mas também ao longo da vida do indivíduo, porque esse risco pode mudar. Então, são essas as categorias de tratamento que a gente tem. Doutora Ana, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, suas explicações aqui para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da participação. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. A frente fria que está passando pelo litoral do estado trouxe mais nebulosidade para Campinas. Então, para amanhã, sexta-feira, o sol continua aparecendo, mas entre nuvens, e pode até chover, viu? Mas se vier, é em pequena intensidade e de forma rápida. Sobre as temperaturas, elas seguem amenas e já estão aqui na minha tela. Olha só então para amanhã, sexta-feira, 23 de maio, mínima de 16, ao longo do dia até sobe, mas esta sexta-feira não passa dos 25 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.